Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Parei aqui bem rápido para fazer esse vídeo, para registrar, acho que o sentimento de praticamente toda a sociedade brasileira com esse resultado de ontem à noite do Supremo Tribunal Federal. Evidentemente que manifestando de maneira pacífica, de maneira cordata, como fazemos nós, todos aqueles que temos a indignação da cidadania. É claro que o cidadão verdadeiro, ele manifesta o seu sentimento de repulsa dessa forma, através de palavras que buscam reclamar e reivindicar por um momento diferente para as suas instâncias. Digo porque o Supremo Tribunal Federal é a nossa Corte Suprema do Poder Judiciário. E a gente sempre espera, mesmo sendo leigos em situações jurídicas e judiciais. Por quê? Porque leigos. No meu caso, eu sou jornalista. Qualquer pessoa que não tenha atribuições jornalísticas poderia ser chamado de leigo em jornalismo. Então, eu sou leigo em matéria jurídica. Uma pessoa que seja advogado, ou juiz, ou promotor de justiça, portanto, especialista em matéria jurídica, ele é leigo em medicina. Então ele não tem absolutamente qualquer tipo de autoridade para tratar sobre assuntos de natureza jurídica. Mas acontece que esse é um caso que independe de questões academicistas, de questões relacionadas ao saber jurídico. É uma questão que está diretamente ligada ao interesse da própria nação brasileira. O Supremo Tribunal Federal decidiu que as questões de corrupção que estavam anteriormente ligadas ao crime comum, portanto ao Código Penal, estão agora relacionadas ao Código Eleitoral, ou seja, devem ser julgadas pela Justiça Eleitoral, no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. Eu lembro que há poucos dias, mais ou menos uma semana e meia, eu falei sobre isso exatamente por conta de uma manifestação do juiz Sérgio Moro, que hoje é o ministro da Justiça, quando ele explica no seu pacote anticrime, o seu pacote anticorrupção, ele explica o que é o crime de corrupção e o crime de caixa 2. Quer dizer, o crime de corrupção é o crime que estava sendo investigado pela Operação Lava Jato. E o crime de caixa 2 era o crime ligado aos crimes eleitorais, ou seja, é um crime que é praticado especificamente no âmbito da Justiça Eleitoral, a ser investigado pela Justiça Eleitoral e que, portanto, deveria parar no Tribunal Superior Eleitoral. Agora, o que é que o Supremo Tribunal Federal fez? Jogou tudo no âmbito da Justiça Eleitoral. E aí fica muito complicado. Por quê? Porque a gente já sabe que o juiz singular, ou seja, aquele juiz da base, que é o juiz togado, o juiz concursado, que tem a independência, ou pelo menos deveria ter, ele tem uma capacidade de análise, uma independência para tratar as questões de natureza jurídica tecnicamente. Abordagem a partir do que foi do feito, né? O feito jurídico. Foi feita uma apreensão, analisar as provas e emitir o seu parecer de acordo com a lei. Julgamento, no caso. Estou falando aqui pelo que eu posso compreender como jornalista e pelo que eu já acompanhei inúmeras vezes. Há casos em que o juiz não tem absolutamente independência, e nesses casos, alguns deles têm, vamos dizer, a altivez de se julgarem suspeitos, outros não. Outros vão até o final, mesmo tendo a ligação com as partes locais. No caso, prefeitos, ex-prefeitos, grupamentos políticos, eles fazem questão de tocar para frente, mesmo estando a serviço de grupos locais. Como há também suspeitas de que determinados elementos das cortes superiores do Brasil estejam a serviço de elementos locais que os indicaram para aquelas posições. E nesse caso, eu faço aqui um breve adendo, espero ter a capacidade de voltar o raciocínio, nem todos o têm, mas é o seguinte, o jornalista Percival de Souza, que é um dos grandes nomes da imprensa brasileira de todos os tempos, fez um livro chamado Narcoterrorismo, em que ele trata sobre a morte do Tim Lopes. Esse fato aconteceu em 2002. Ele começa logo relatando todo aquele episódio traumático, né? Que ele foi preso lá na favela
no Rio de Janeiro, depois o neném maluco, toda aquela tragédia que culminou com a morte do Tim Lopes. Então, o que é que acontece? Ele conta nesse livro o passo a passo na formação de quadros jurídicos no Rio de Janeiro. Como é que se pega um jovem promissor? Esse aqui vai ser um avião. O avião é o menino que vai levar a droga. Esse aqui vai ser um fogueteiro. O fogueteiro é o menino que vai ficar avisando sobre a chegada da droga para os parceiros, né? Olha, ou compradores. O número de foguetes soltados quer dizer, por exemplo, tantos foguetes, tantas drogas. Ou é droga que chegou. Mais foguetes. É a polícia que está chegando para invadir o morro. E assim, esse vai ser fogueteiro. A habilidade do cara indica o que é que ele vai ser. Esse aqui vai ser soldado do tráfico. Soldado do tráfico vai pegar em armas para defender os traficantes. Esse aqui vai ser soldado do dono. Quem é o dono? O dono é o dono do morro, é o chefe do tráfico. Então cada um ele tem uma missão. E esse aqui vai ser quem? Esse aqui vai ser o homem da capa preta. O homem da capa preta é o quê? O homem da capa preta vai ser o togado, vai ser o magistrado. Eles vão preparar aquele camarada ali para botar ele numa faculdade, ele vai estudar direito, ele vai exaustivamente ser advogado, ou promotor, ou juiz. Se por acaso não der certo, vocês já devem ser testemunhas disso, muitos deles já foram executados. Por quê? Porque, segundo as investigações, evidentemente, no próprio livro tem casos que o nosso Percival de Souza demonstra, houve casos lá em que vários desses elementos ligados ao crime tiveram, infelizmente, a sua vida tolhida em pleno curso, porque não cumpriram com esse acordo, porque eles foram treinados, foram patrocinados para serem, cada um exercer o seu mistério, para ser o avião, para ser o soldado, para ser o segurança do dono, para ser o togado, né, o capa preta e tal, e depois abandonaram, alguns deles foram tolhidos diante dos próprios familiares. Enfim, é lamentável que isso muitas vezes a gente veja no noticiário, a gente veja nos processos judiciais. E no caso aí da Lava Jato, tem um outro episódio também que eu considero que é o episódio da contaminação dos processos judiciais, porque você insere o elemento dentro do processo judicial. Eu lembro que na década de 90 foi assassinado foram vários prefeitos assassinados, e o expediente mais interessante que era utilizado pelos advogados, pelos altos escritórios de advocacia que eram contratados pelos criminosos, né, pelos mandantes dos crimes, geralmente vice-prefeitos ou deputados ou grandes empresários agiotas que emprestavam dinheiros para essas vítimas, eles criavam personagens, pegavam uma testemunha qualquer, conseguia jogar essa testemunha dentro do processo e essa testemunha falava o nome de um personagem como mandante. Ou o próprio executor, o próprio autor material, né, porque todo crime tem o autor material, o autor intelectual. Pegava o autor material e fazia com que ele citasse um nome. Por exemplo, vamos dizer José de Loyola, do estado do Ceará. Aí, como ele não era do Piauí, aí mandava cartas morando na fazenda Sobradinho, no município de Sobral. Aí mandava carta precatória para Sobradinho, Sobral. Lá não tinha esse camarada. Mas tem a fazenda Sobradinho lá em Poranga, então manda lá para Poranga. Aí por aí vai. Como a justiça tem a capacidade de fazer com que essa carta precatória ela seja itinerante, ou seja, cada comarca pode fazer esse procedimento de maneira itinerante, a carta ficava indo de comarca em comarca, viajando de comarca em comarca durante anos e anos, até que ela perdesse completamente o seu sentido e os processos eles perdessem e ninguém fosse punido como autor intelectual. Então, a contaminação do processo é quando você coloca um elemento estranho dentro desse processo, exatamente para fazer com que ele perca o seu sentido, perca a sua contemporaneidade, o tempo passe e ninguém se interesse mais por ele, ou no caso aí do Supremo Tribunal Federal. Agora a gente volta lá para o começo do nosso raciocínio, eu não perdi o raciocínio. Supremo Tribunal Federal é composto em sua grande maioria de personagens que foram colocados lá por políticos, que assumiram posições de presidentes da República. Nenhum deles
foi lá por concurso. Alguns até tentaram ser juízes, como é o caso do atual presidente Dias Toffoli. E é decepcionante a postura desse cidadão, porque eu vi até um depoimento dele outro dia, num vídeo que circulou. O que eu entendo, ele dizendo que defendendo o pessoal de ocupações, que ele nem chama de ocupação, ele chama de assentamentos ou alguma coisa como movimentos sociais. A linguagem dele é um negócio interessante, onde ele afirma que o Vlado, que era um dos seus colegas advogados, pegou o processo, botou debaixo do braço, pegou lá na Secretaria do Fórum e sumiu com o processo. Ou seja, eu não sei o que significa isso, outra pessoa poderá me dizer. Para muita gente, e também para mim, isso significa uma reação do Supremo Tribunal Federal. Reação a quê? Àquilo que muito se falou nos últimos dias. Primeiro de tudo, ao que se propôs como CPI da toga, ou então a um procedimento em nível de Polícia e de Ministério Público Federal. Polícia Federal e Ministério Público Federal, que seria a Operação Lava Toga, para investigar supostos crimes atribuídos aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse solta-solta de altos coturnos da República Brasileira. E a proposta da PEC da Bengala, de aposentá-los antes que completem os 75 anos, porque não faz sentido um ministro das altas cortes ficar até 75 anos para se aposentar. Esse homem não tem mais nenhum compromisso com a nação brasileira, não tem mais nenhum compromisso com o cumprimento das leis do país. É lamentável, senhoras e senhores, aqui do canal Tônio Rodrigues Além da Notícia. É isso aí. Eu comecei assim já direto, entrei no assunto, mas é como eu disse, parei aqui para fazer esse desabafo. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e compartilha o vídeo para a gente aumentar o número de views e aumentar também o número de inscritos. Nós estamos quase chegando aos 8 mil. E quando chegar aos 8 mil, a gente faz a live conforme nos comprometemos lá no dia 15 de fevereiro, na data mais próxima do dia 15 de fevereiro, parece que foi no dia 14. E parece que foi. Pois bem, grande abraço a todos, muito obrigado. Tônio Rodrigues, Além da Notícia, valeu.